Edinaldo Rodrigues voltou a ser presidente lá da Confederação Brasileira de Futebol por meio aí de uma liminar concedida pelo Superior Tribunal Federal. E aí agora ele quer contratar Dorival Júnior por cargo de técnico da seleção brasileira. Demitiu o Fernando Diniz e essa demissão do Fernando Diniz, ela muda tudo, Michele, porque sem o Diniz como interino, agora sim a CBF vai com tudo para tentar a contratação do Dorival Júnior. A informação que eu tenho para passar para vocês que estão acompanhando a Gazeta Esportiva, conversei com muita gente hoje, é só essa apuração e o negócio é o seguinte, me passaram que parece, foi essa palavra, essa frase que usaram, parece que o Dorival vai mesmo, Zé. E o que tá pegando para ele não ir de vez, para ele não aceitar com tudo essa proposta? Justamente esse clima político da CBF. A gente não sabe até quando que o presidente Edinaldo Rodrigues vai ficar no cargo, porque ele está governando por meio de uma liminar, como você disse aí, Michele. E o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está full pistola, está muito bravo com essa chegada da CBF agora para tentar contratar o Dorival Júnior. Dorival Júnior está no meio do planejamento dele para a temporada de 2024. Todos os atletas que estão sendo contratados pelo Tricolor para esta temporada, claro, tem o aval do Dorival, para que o time tenha a cara dele nesse ano de 2024, para que tudo se ajuste ao estilo do Dorival. E agora chega essa proposta e ele pode então sair, pode ir lá comandar a seleção brasileira. O que existe, Michele, é assim, dentro do São Paulo, que todo mundo pensa é o seguinte, é muito legítimo o Dorival sair e assumir a seleção brasileira, porque é um sonho de qualquer treinador brasileiro assumir a seleção brasileira. E não é diferente com o Dorival, que já externou isso em várias entrevistas. É muito legítimo, muito justo, muito compreensível. O presidente Júlio Casares está bravo com a CBF ter chegado agora, nesse momento. Já poderia ter feito essa proposta antes, mas não fez. Por quê? Porque o Edinaldo não estava como presidente. Inclusive a FIFA e a Conmebol vão mandar membros aqui, representantes na semana que vem aqui para o Brasil para acompanhar todo o processo de eleições da CBF. Tá um quiprocó danado e só isso que está impedindo a ida do Dorival Júnior lá para a seleção brasileira. Ele quer muito, mas quer entender como é que vai funcionar essa logística. E até você, Michele, como advogada, pode dar uma clareada na situação para a gente, porque se cair a liminar, cai o Edinaldo também, caem os contratos que ele assinar, e aí se ele assinar com o Dorival já não é mais técnico então da seleção brasileira. Você poderia dar uma explicadinha aí pra gente nisso, porque é isso que tá pegando, repito, para que o Dorival Júnior então não aceite de vez essa chegada aí da CBF para que ele seja o técnico da seleção brasileira. Aqui no São Paulo o clima é de muita insegurança, porque você fica naquele meio do caminho. Você vai buscar um treinador, você começa a sondar o mercado sabendo que você pode perder o seu treinador, o seu técnico ou não. Você espera a saída do Dorival para ir de vez ao mercado e tentar contratar um outro treinador. A gente fazia esse exercício hoje aí de especulação na redação e você tem poucos nomes à disposição. Você tem um Cuca, que agora teve o seu caso aí anulado lá na Suíça. Você tem o Vojvoda, que comanda o Fortaleza, que é o sonho de muitos clubes, mas tem uma multa aí de $1,5 milhão para se desvincular lá do Fortaleza. Vai tentar o Crespo de novo, vai tentar uma saída estrangeira, um gringo de novo, o Júlio Casares, caso o Dorival saia mesmo aqui do São Paulo. Então o São Paulo, que tinha o planejamento todo encaixado para esse início de 2024, contratando peças aí pontualmente com o auxílio do Dorival Júnior, agora o planejamento então pode mudar completamente com a saída do treinador, que, repito, só não foi mesmo por causa ainda desse quiprocó jurídico envolvendo aí Edinaldo e CBF. Devolvo para vocês poderem debater com toda tranquilidade. Daqui a pouquinho eu volto, porque ainda tem outros assuntos pegando aqui e um envolvendo o Arboleda. A gente comentava ontem sobre o Arboleda aqui no programa, tá pegando uma situação aí envolvendo o zagueiro do São Paulo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora a notícia é Dorival Júnior. Michele. Valeu, Zé. Bom, sobre isso que você estava comentando do Dorival, o técnico em exercício o presidente em exercício é o Edinaldo. Então, o que ele fizer tem vigor. Então, se ele contratar o Dorival está contratado como técnico. Pode ser que depois venha um outro presidente e demita o Dorival e arque com as consequências da multa que tiver. Mas o Dorival não cai se o Edinaldo cair. Não cai. Exato. O Dorival tem a multa de 3 salários, eu acho, no São Paulo. Então, aí é uma questão de acertar isso, mas... eu acredito enquete, espera um pouquinho, eu vou falar a enquete que o chileno pediu e aí eu já passo para vocês discutem tudo. Certo. Dorival e tudo mais. A enquete do dia que está no site gazetesportiva.com para você de casa aproveitar e já ir votando. O Dorival é o nome ideal para dirigir a seleção brasileira? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com e pelo YouTube você também dá a sua opinião.
Aí não vale o São Paulino que não quer perder o Dorival, né? Mas é isso, é a mesma coisa do palmeirense que não quer perder o Abel. E aí? Agora tá contigo. Não, o Dorival, ele sempre admitiu que seria um sonho assumir a seleção brasileira. Não é de hoje que ele está sendo cotado para o cargo. Ele já era um dos grandes favoritos depois de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Flamengo. Inclusive, foi uma surpresa o Dorival não ter recebido esse convite. E agora esse convite ele deve chegar. O Edinaldo já admite que o plano A é o treinador do São Paulo. O São Paulo conta muito com o Dorival para 2024 porque é um ano importante para o clube, o ano em que o clube volta à Libertadores. As contratações que o São Paulo fez contou com o aval do treinador. Muitas das contratações até foram indicadas pelo treinador. O Eric, atacante do Ceará, trabalhou com o Dorival no período que o Dorival esteve no Ceará. O São Paulo também teve interesse em outros jogadores que chegaram a trabalhar com o Dorival em algum momento, mas aqui, por enquanto, ainda não tiveram negociações concretizadas, mas o São Paulo segue atuando no mercado. Então, muito passa pelo Dorival para o ano de 2024 do São Paulo, e o Dorival indo para a seleção brasileira, esse ano especial do clube acaba sendo comprometido, até porque em menos de um mês tem a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E o Palmeiras com Caio Paulista, um jogador que o clube consegue tirar do São Paulo, enfim, vários ingredientes, um confronto em que as duas equipes estão se acostumando a se enfrentar há muito tempo. Então eu acho que para o São Paulo é uma bomba, o torcedor tem todo motivo para ficar bastante preocupado, porque, como o Zé Paes falou aí, não tem muitos nomes para o São Paulo correr atrás para substituir o Dorival. O diretor, antes do Salazar falar, pediu para eu chamar o José Paes, que quer dar mais um pitaquinho, e aí o Salazar vem para fazer o comentário dele. Pois não, José Paes? São duas informações bem rapidinho, Michele. Primeiro, que o Edinaldo ligou para o Júlio Casares para dizer, olha, eu tenho interesse em contratar o seu técnico, tenho interesse no Dorival Júnior. E o empresário do Dorival Júnior, ontem à noite, ele postou uma imagem, a gente tem até aí para mostrar para vocês aqui no Gazeta Esportiva, o Edson Codor. Ele postou essa imagem aí do Dorival beijando ali a medalha de campeão da Copa do Brasil. O diretor me disse aqui que deu um probleminha aí para mostrar a imagem, mas você pode ir lá no Instagram, pode ir nas redes sociais, aliás, porque o Codor ele tirou do Instagram. Ele posta uma foto do Dorival ali beijando a medalha de campeão da Copa do Brasil com o uniforme do São Paulo, marca o Dorival e marca o São Paulo. Depois o empresário deletou essa foto. Então assim, tudo vai se criando, uma história vai se criando, vai dando margem para que a gente imagine várias situações. Depois disso as redes sociais ficaram todas assim, todo mundo comentando sobre isso, mas o que ele quis dizer, o que será que ele quis com essa foto, depois ele deleta. Enfim, repito, o clima é de muita insegurança aqui no São Paulo Futebol Clube, Mi. Valeu, José Paes. E aí, Salazar? Olha, a nossa pergunta da enquete qual que era mesmo? Se o Dorival é o... É o nome certo para ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que sim, inclusive a gente, né, sem imaginar que isso tudo fosse acontecer, a gente falou aqui sobre o nome do Dorival, falei que eu era a favor dessa escolha pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior é um cara de 61 anos de idade, entra muito naquilo que eu falei, de estar vivendo um grande momento na carreira, acabou de ganhar uma Copa do Brasil, aliás, bicampeão seguido aí da Copa do Brasil, campeão da Libertadores na penúltima Libertadores. O Dorival Júnior, ele já pegou time na zona do rebaixamento e subiu com esse time, livrou esse time do rebaixamento. Já pegou time cheio de craque, aí como era o Flamengo recentemente, e foi campeão. O Dorival Júnior, o que eu quero dizer com isso? Ele já passou por muita coisa no futebol, ele já provou o seu valor em times estruturados, em times bagunçados, em times desacreditados, em times bem montados. O Dorival passou por futebol gaúcho, campeão paulista, campeão paranaense, campeão, ganhou a Copa do Brasil, como eu disse, ganhou a Libertadores, enfim. O Dorival Júnior, para mim, é um cara que se provou, é um cara atualizado, é um cara que se dá muito bem com os jogadores, é um cara que está bem, está em grande fase. Para mim, ele tem todos os pré-requisitos para assumir a seleção brasileira nesse momento. Fala, rapaziada, André, Presidente Dragões. Fazer uns comentários aí em relação a essa situação do Dorival, que é o assunto do momento, né? Cada semana a gente tem um assunto do momento e, como até dizem alguns memes aí, parece que a gente não tem paz, parece que quando as coisas vão, sempre tem alguns empecilhos, mas faz parte, até puxando um pouco na história do São Paulo, até quando não estávamos bem aí nesse limbo de 10 anos sem título, só você puxar um pouco na memória, vai lembrar que o São Paulo contratou o Osório. O Osório começou a ser um bom treinador, começou a fazer um bom trabalho, a seleção mexicana pegou e levou ele.
Passou um tempo, Bausa. Bausa veio, fez um bom trabalho, a seleção da Argentina levou ele. Foi o Bausa que nos levou à semifinal da Libertadores em 16. Sem falar as inúmeras vezes que o Muricy estava aqui e os caras tentaram levar. O São Paulo é uma puta de uma vitrine. Vocês podem ver que o Dorival fez um bom trabalho aí em outros times, inclusive no Flamengo, e não recebeu tanto convite como vem recebendo agora. A gente espera que dê errado, a gente espera que ele não aceite, a gente espera que essa bagunça que a CBF, que nem semana que vem tem uma outra liminar, e tire esse presidente daí. Então a qualquer momento ele pode sair. E essa descontinuidade de trabalho, essa descontinuidade do que é a CBF, faça com que ele acabe não aceitando. É o que a gente espera, porque eu vejo um ano muito promissor para o São Paulo, e o Dorival, mais do que qualquer jogador, como o Judas ou algum outro cara, mas com a permanência do Lucas, o James Rodrigues focado, alguns reforços pontuais muito bons, e com o Dorival a gente tem muita chance de galgar aí, de almejar bastante coisa importante e interessante nesse ano. Espero que ele não saia. Se o convite era um sonho dele, todo mundo sabe, vamos ver se vai virar realidade, tá? Mas só para frisar o quanto não é a primeira vez aí, como Bausa, Osório, Muricy e outros mais, como o São Paulo sempre é uma vitrine para a seleção brasileira, para a Europa, para tudo. Somos grandes demais, e toda hora que alguém faz um grande trabalho aqui, seleção, Europa, tudo vem atrás, tá bom? Vamos lá, rapaziada, vamos torcer para que ele fique. Para fechar o vídeo, para falar sobre o São Paulo, que já começou a discutir internamente nomes para uma eventual saída do Dorival Júnior. Importante contar que até agora o São Paulo não sabe se o Dorival vai sair. O primeiro encontro, a primeira reunião dos dirigentes do São Paulo com o Dorival para entender o que o técnico pensa a respeito do interesse da seleção está acontecendo nesse momento. Ficou marcado para, na apresentação do elenco, no sábado às 9 da manhã, no CT da Barra Funda, esse primeiro bate-papo. O Rui Costa e o Carlos Belmonte, que são os homens do futebol, vão perguntar para o Dorival o que ele pensa sobre o tema. É possível que o Dorival diga que ainda não recebeu proposta, até porque essa proposta da CBF chegará ao longo desse final de semana. Mas o São Paulo quer entender se o Dorival está disposto a ir, se o Dorival não está disposto a ir, para que possa levar adiante uma discussão interna que aconteceu na alta cúpula. Os são paulinos, preocupados com a chance de o Dorival ir embora, debateram internamente, nessa sexta-feira, algumas alternativas. O que a gente faz se o Dorival for embora? Foi mais ou menos esse o papo. E eu já posso contar para vocês que o nome que mais agrada aos principais dirigentes do São Paulo é Juan Pablo Vojvoda, argentino que pertence ao Fortaleza, tem contrato somente até dezembro de 2024. Não existe nenhuma negociação com o Vojvoda, ninguém ligou para o Vojvoda. Estou contando de uma discussão interna dos São Paulinos, prevendo ou cogitando a possibilidade de o Dorival sair, o que pode ser feito. E o nome do Vojvoda certamente é um que será procurado. Outro nome que agrada, embora um pouco menos do que o do Vojvoda, é Pedro Caixinha, técnico português que pertence ao Red Bull Bragantino. Esse rescindiu, não, ao contrário. Renovou o seu contrato com o Red Bull Bragantino, o vínculo acabaria em 24 e ele foi estendido até 2025, nome extremamente difícil de ser contratado. Se tem esses dois nomes muito fortes, posso assegurar para vocês que tem alguns que já estão descartados. Cuca, nenhuma chance, apesar de já ter passado pelo São Paulo. A avaliação interna é de que a contratação dele, ainda que com uma mudança naquele problema envolvendo a justiça suíça e um episódio de 1987, o São Paulo não quer se meter nessa confusão, o Cuca está descartado. Outro nome que agrada demais a torcida é do Crespo, que já passou pelo São Paulo, foi ele inclusive o técnico campeão paulista de 2021. Mas a avaliação das pessoas que trabalham no CT da Barra Funda é que o trabalho do Crespo é ruim. E o São Paulo também descarta a contratação do argentino. Prometo ficar de olho nesses desdobramentos e qualquer novidade, volto aqui para contar para vocês. Combinado? Curtiram o vídeo? Deixem like, se inscrevam. Vocês estão prontos para a gente falar da bagunça da CBF? Eu acho que é isso, na verdade. O meu microfone está me poupando desse momento. Que bagunça, hein, gente? Nossa, sério. Eu não sei como que a gente tenta explicar o inexplicável, mas eu vou tentar. O ministro Gilmar Mendes, do STF, recolocou o Edinaldo Rodrigues na presidência. E aí o Edinaldo voltou falando que quer o Dorival como técnico e o Felipe Luiz como auxiliar ou até como diretor de futebol. Só que tem algumas questões aí.
O Diniz tem contrato até julho e a decisão do Gilmar é provisória. Ainda vai ser analisada pelo plenário, que não tem nem data para acontecer, porque está todo mundo de férias. Por lá, os ministros só voltam em fevereiro. É uma bagunça, PVC. Em que mundo eles acham que levantar o nome do Dorival nesse momento, com o Dorival empregado, com outro técnico no lugar, é uma boa coisa? É profissional. Ele fez um balão de ensaio. O Hernan tem a mesma informação que eu, né, Hernan? Assim, ninguém falou com o Dorival, ninguém falou com o São Paulo. Então é um balão de ensaio. Ele jogou para saber se o nome vai ter boa repercussão, e o nome que não tem boa repercussão hoje é o Edinaldo Rodrigues. Basta dizer que no processo eleitoral que vinha acontecendo, para que a eleição acontecesse por volta do dia 20 de janeiro, o Edinaldo não conseguiu juntar nenhuma federação. Nem o Vitória. O Reinaldo Calheiros Bastos tinha esperança de contar com o voto do Vitória, que é o clube de origem do Edinaldo Rodrigues, e que não estava assinado com o Reinaldo Calheiros Bastos, mas estava negociando dos dois lados. Então, se o Edinaldo não tem condição política de comandar. Outra coisa, o Gilmar Mendes não tem condição legítima, porque o IDP, o Instituto de Desenvolvimento e Ensino, que ele mantém, e que hoje tem seu filho Francisco como sócio, é parceiro da CBF desde agosto, assinou um acordo de parceria com a CBF Academy, para que a CBF Academy amplie sua área de atuação a partir do IDP. Então o Gilmar Mendes não tem nenhuma condição, ele tinha que levantar o dedo e dizer: estou impedido de votar, de jogar. E não fez isso, ele jogou para a PGR, a PGR devolveu para ele, e agora ele pode sentar em cima do processo. E você falou, só em fevereiro, mas ele pode ficar 2 anos antes de levar ao pleno. E o Edinaldo terminar o mandato. Só que ele não tem respaldo político. Aí, nesse momento, é muito importante a gente pensar quem você prefere como técnico da seleção brasileira. A pergunta nesse momento não é essa, no meu ponto de vista. A pergunta é quem precisa ser o presidente da CBF, que a CBF não tem presidente nesse momento. Eu vejo, para além da questão do balão de ensaio, eu vejo como uma cortina de fumaça também. Né? É uma oportunidade num momento em que a notícia era e continua sendo e deveria ser a restituição, a volta do Edinaldo, ele cria um fato novo, né? De imediato, praticamente assim, nem deu tempo de sentar na cadeira, ligar o computador, ele já criou um fato novo que obviamente vai repercutir, né? Até porque é isso, a gente vai apurar, vai descobrir se houve de fato contato com o Dorival, com o São Paulo. Isso vira uma notícia de cara, que é uma notícia bizarra, porque para além do fato... Mas não houve, Alicia, não houve. Vocês podem garantir, o Hernan está dizendo também, não houve. Não houve o contato. Então, não houve contato com o Dorival, não houve contato com o São Paulo. Sim, mas houve a tentativa de criar uma cortina de fumaça. Por isso é uma cortina de fumaça, porque é um fato que não existe. Né? Estamos criando, vamos ali gerar prestem atenção aqui, né? E tirem a atenção do fato que realmente importa, que é quem vai comandar a CBF. Então a gente tem uma situação em que tem um presidente restituído, que não é em definitivo, porque isso ainda precisa ser julgado em plenário, querendo colocar um treinador definitivo na seleção, que é o que a seleção deveria ter desde o começo. Essa situação bizarra com o Fernando Diniz não tinha, a meu ver, sentido nem esperando o Ancelotti, e muito menos com a questão do Ancelotti resolvida. Então ele cria esse fato para tentar, né, um fato, uma coisa diversionista, para tirar a atenção do que, concordo com o PVC, é o grande problema da CBF. Né? A CBF não pode ficar acéfala. Muito mais importante do que a seleção brasileira, que é parte integrante da CBF, é a própria instituição não ter comando. Né? Então, não há um respaldo político, é difícil que essa questão se sustente. Né? Até difícil imaginar o Ancelotti. Eu já achava difícil imaginar ele querer vir no melhor dos mundos, ele querer vir nesse caos, né? É ainda mais improvável. E agora uma situação em que ele lança esse fato, ele avisou o Diniz, porque é isso, o Diniz tem contrato, né, até junho, até as vésperas da Copa América. Então, né, obviamente que ninguém foi avisado, então para mim isso deixa ainda mais claro de que é só uma tentativa de, né, ao entrar de volta na sala, acender a luz, tentar tirar a atenção daquela que de fato é a notícia mais importante, que é a saída dele e agora a sua volta. Agora, se o Gilmar Mendes não tivesse...